Olá, meus queridos alunos do segundo ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje na nossa aula de inglês para iniciar um assunto bem simples, mas muito importante para o entendimento e compreensão nas nossas aulas de língua inglesa, certo? É um tempo verbal chamado Present Perfect. É um tempo verbal que nós vamos estudar. O nome dele é presente perfeito, Present Perfect, certo? Então, o objetivo da nossa aula é compreender como a gente usar ele, qual é a estrutura, como funciona, as características principais do Present Perfect, certo? Aqui nesse slide nós temos o conceito dele. O que é o presente perfeito? Assim, o presente perfeito ele é um tempo verbal que, embora o nome dele esteja presente, porque tem algo a ver com presente, mas a principal característica dele é porque ele fala de algo que aconteceu no passado e tem influência ou consequência no presente, certo? Nós temos aqui o conceito, ele falando aqui, o Present Perfect or Present Perfect Simple. É um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Muito cuidado para não confundir também o Present Perfect com o presente contínuo, porque está acontecendo não se refere ao presente contínuo, viu? Então, continuando. O Present Perfect é um tempo verbal que fala de coisas que aconteceram no passado, ações que começaram, na verdade, no passado e que têm influência ou consequência no presente e se prolongam até o presente, viu? E uma observação, na língua portuguesa não há nenhum tempo verbal equivalente ao Present Perfect, então a gente tem que ter bastante atenção, certo? Aqui é mais o conceito. Vamos agora ver a estrutura. Como eu construo uma frase no presente perfeito, certo? Formação do Present Perfect Simple. Ele é formado por um auxiliar e mais um verbo no passado particípio. O auxiliar, gente, olha aqui, é o have. O have, ele pode estar conjugado de duas formas. Aqui nós temos esses dois verbos, mas ele é o mesmo, viu? É porque ele está conjugado de duas formas. O have e o has é um verbo auxiliar. Como eu vou usar os dois? Não, vai depender do sujeito da frase. O has, H-A-S, ele é usado quando o sujeito da frase for terceira pessoa. Em inglês, vocês lembram da terceira pessoa? He, she, it, ele, ela para coisas e animais é a terceira pessoa do singular em inglês. Então, o has é usado. Aí, nas demais, usa o have, mais um verbo no passado. Vamos ver um exemplo para melhor entendimento. Nós temos aqui uma frase que está no Present Perfect, no presente perfeito, certo? Nós temos aqui, olha só a estrutura da frase. Aqui o sujeito, o verbo auxiliar, nós temos esse verbo que está em negrito, que é o verbo que está no passado, toda uma estrutura. Por que foi usado o has e não foi usado o have? Porque o has ele vai ser usado quando o sujeito na frase for terceira pessoa. She significa ela. Então, ela é terceira pessoa, como a gente já estudou anteriormente, não é? She has never been to States. Ela nunca esteve nos Estados Unidos. E esse verbo aqui no passado, professora? Que eu lembro, o verbo no passado, ele ganha o ED, não é verdade? Sim, mas nós temos os verbos irregulares também, não é? Que eles possuem a forma própria deles quando eles vão para o passado. Então, repetindo, a estrutura da frase no presente perfeito, nós usamos o auxiliar,
Depois do sujeito, aí nós temos aqui um advérbio, que significa nunca. Não é obrigatório aparecer o advérbio, mas geralmente ele aparece, ó. E o principal, que é o verbo no passado particípio. Vamos ver aqui outro exemplo. Ó, nesse segundo exemplo aqui, já foi usado o have. Por quê? Porque o sujeito I have, I, não é terceira pessoa, né? Então eu uso have. I have always went to study German. Eu sempre quis estudar alemão. Olha só, o went está no passado e vocês perceberam que ele ganhou o ED, não é? Então, vemos aqui a estrutura. O auxiliar, sempre vai ter um auxiliar, have ou has, mais o verbo no passado. Professor, e sobre o conceito? Vamos lembrar. É algo que aconteceu no passado, teve início no passado e tem influência ou consequência no presente. Quando eu digo assim, I have always wanted to study German, eu sempre quis estudar alemão. É algo, é uma vontade que se iniciou no passado e ainda tenho essa vontade. Então, é algo que não acabou, viu? Por isso que é chamado de present perfect. Iniciou no passado, mas ainda existe. Ainda tem consequência ou presente ou influência no presente, porque ela ainda quer estudar alemão, né? Então, vamos para os próximos exemplos. Aí nós temos aqui a estrutura, na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Na afirmativa a gente acabou de ver, né? Ó, nós temos aqui afirmativa, ó, olha aqui a setinha. Afirmativa, nós vamos ter o sujeito, mais o verbo auxiliar, que vai ser usado os dois? Não, vai ser um dos dois. O has vai ser usado quando for terceira pessoa. Nas demais é que usa o have. Mais um verbo no passado particípio. Aí nós temos aqui o exemplo, né? I have tried sushi before. Na forma negativa, gente, na forma negativa é muito simples. Só é colocar o not aqui, ó, somente. Aí aonde é que você vai colocar? Entre o verbo auxiliar e o verbo no passado, aqui no meio. Pronto, viu? Colocou o not. E na pergunta, na forma interrogativa, mais fácil ainda. Se na afirmativa o sujeito vem primeiro, na interrogativa, quem vai vir primeiro vai ser o auxiliar have ou has, antes do sujeito, certo? Já nós vamos, não se preocupem, viu? Nós vamos ver mais alguns exemplos para tornar mais claro. Ó, aí nós temos aqui um exemplo. I have been living in Rio de Janeiro. Estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. Olha só, foi usado o auxiliar have aqui. Por que não foi o outro? Porque não é terceira pessoa. Aí o been, que é o verbo que está no passado, e o restante da frase. Olha só, estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. Então, a gente entende que foi algo que se iniciou no passado e ainda acontece, porque a pessoa que falou essa frase ainda está morando no Rio de Janeiro, né? É algo que ainda faz parte do presente. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, she has never been to States. Ela nunca esteve nos Estados Unidos. Acho que foi um exemplo já citado anteriormente, ó. She. Foi usado o has como auxiliar e o been no passado. Vamos ver outro exemplo. I have always went to study German. O mesmo exemplo citado anteriormente. Foi usado o have e o verbo went no passado. Último exemplo, ó. He has been arriving early. Ele tem chegado cedo ultimamente. Olha só, essas palavras aqui são advérbios. Geralmente, no tempo verbal present perfect, aparece muito advérbios, viu? Então, vamos para mais exemplos. Ó, aí, esses advérbios que eu acabei de citar, ó, eles aparecem muito nessas frases
no present perfect. Ó, por vezes, o tempo em que as ações acontecem é indicado pelos seguintes advérbios. Ó, já, already, já, yet, ever, just, never, never, nunca, always, sempre, lately, often, recent, frequently. São advérbios que aparecem geralmente no tempo verbal present perfect. Agora, atenção, né? Atenção, essa parte aqui é uma parte que eu já citei anteriormente, viu? Sobre a estrutura mesmo deles. Sobre a estrutura. Atenção, repetindo. A estrutura da frase no present perfect, ela apresenta o verbo auxiliar have ou has mais o verbo no passado particípio. Eu vou voltar no slide para a gente só concluir aqui. Que a gente já viu esse aqui. Ó, aqui nesse slide ele resume tudo sobre o presente perfeito, viu? Ó, ele é acompanhado desses dois auxiliares, ou have ou has. Esses dois aqui que eu estou indicando aqui na setinha. Vai aparecer os dois? Não. Vai depender do tempo verbal, vai depender do sujeito da frase. Eu vou usar o has quando o sujeito for terceira pessoa. Por isso que nesse exemplo aqui foi usado o has, depois do sujeito, viu? E o verbo no passado. Vamos ver aqui se tem mais exemplos. Vamos ver na forma afirmativa, ó. Como eu falei a vocês, foi citado anteriormente, na forma afirmativa, a gente já viu aqui o exemplo, né? Ele faz uma afirmação, do mesmo jeito, ó, My parents have visited. Aqui tem o verbo auxiliar e o verbo no passado, viu? Aí nós temos aqui, ó, quando é que eu uso have ou has? Olha só as terceiras pessoas que eu citei para vocês, ó. He, she e it. Eu vou usar o has somente quando na frase for uma dessas três pessoas, certo? Vamos ver outros exemplos. Ó, she has already gone. Ela já foi. We have been talking too much in the class. Todas as frases no present perfect. E na forma negativa, como eu já citei anteriormente, acrescenta apenas o not, viu? Ó, My parents have not visited. Coloca o not aonde? Bem no meio entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Aí nós temos aqui exemplos da forma negativa, na estrutura da frase. Ó. Nessa primeira, I have not visited, nós temos o sujeito, que é eu, I, have, é o verbo auxiliar, nós temos o not e o verbo no passado. Aí ele só muda quando é aqui na terceira pessoa, certo? Então é isso, pessoal. Vou voltar aqui mais uma vez naqueles exemplos principais para a gente ver. Ó, repetindo, qual é a estrutura do tempo verbal present perfect? Ele vem acompanhado do auxiliar have e has, mais o verbo no passado. Aí nós temos aqui um exemplo. She has never been to States. Nós usamos aqui o has, porque é a terceira pessoa, e o been está no passado, certo? Então é isso, pessoal, não se preocupem, se não foi assim muito bem entendido, a gente vai se aprofundar mais ainda, certo? Mas eu acredito que o básico a gente com certeza deu para compreender. Então é isso, fiquem com Deus, resolvam a atividade que foi proposta e até breve.